Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus estejam com todos, hoje e sempre. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. E eu quero aqui convidar o nosso irmão Guilherme Junqueira para estar aqui à frente. É a primeira vez que você está aqui conosco, irmão. Seja muito bem-vindo aqui. Por favor, a palavra é sua, que Deus possa estar te iluminando, etc. Fica à vontade, viu? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que possamos, nessa noite, compartilharmos juntos mais um pouco dos ensinamentos de Jesus. Ensinamentos que sempre nos livra de todo o mal. Todo. Nos livra das aflições, nos livra das tristezas, nos livra das dores, nos livra de enfermidades. O ensinamento que há 2000 anos foi deixado, mas às vezes nós ainda não damos o verdadeiro sentido, não damos o verdadeiro valor. Somos ainda um pouco apegados a essa vida passageira. Embora seja uma vida passageira, ninguém tem dúvida disso, porque sabemos que todos nós desencarnaremos um dia, mas vivemos como se essa fosse nossa única vida, né? É como se a gente fizesse uma viagem temporária para alguma região e esquecêssemos que tivéssemos que um dia voltar para o nosso lar. E comprássemos uma casa naquela região temporária, adaptássemos nossa vida, dos móveis da casa, das roupas que a gente fosse vestir, tudo naquela região, e investisse ali, naquela região, todos os nossos recursos financeiros, como se a gente nunca mais fosse voltar para o nosso lar. E viver Jesus não é tão fácil como normalmente a gente pensa. Os ensinamentos de Jesus sempre nos cobram uma reforma íntima. Muitos de nós pensamos que às vezes seguir Jesus é simplesmente colocar, vestir uma camiseta com a estampa de Jesus, é colocar um adesivo no carro, é deixar ali a Bíblia aberta na sala principal da casa, é dizer: eu louvo a Jesus, eu amo Jesus, Jesus é meu mestre, Jesus é meu guia. Mas nós esquecemos que a prática é a principal prova de que somos verdadeiros cristãos. E reforma íntima nos exige muito de nós mesmos. Tanto é que nós preferimos, muitas vezes, continuarmos atolados nas nossas dificuldades, muitas vezes, por maiores que sejam essas dificuldades, por maiores que sejam as dores e as aflições das nossas vidas, mesmo assim, às vezes ainda preferimos essas dores do que partirmos para a reforma íntima. Vamos dar um exemplo prático, um exemplo mais rápido da gente entender. Quando Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, isso é fácil? Não é. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém que está aqui na terra. Orai por eles.
nós não conseguimos nem parar de falar mal daquela pessoa. Nós não conseguimos parar de emanar pensamentos negativos para aquela pessoa. Como que eu vou amar essa pessoa? Nós amamos, na verdade, é o ódio. E a gente não abre mão desse ódio. Quando alguém vem falar que a gente tem que perdoar, que a gente tem que querer bem determinadas pessoas que nos fizeram mal, nós temos 1000 desculpas para não agir de tal forma. Nós temos todas as desculpas para justificar por que aquela mágoa está instalada no meu coração. Nós temos todas as desculpas para justificar por que eu tenho ódio, por que eu tenho rancor daquela pessoa e por que nunca eu quero me referir, quero conversar, quero tratar bem essa pessoa. Porque nós gostamos de ser a vítima. Eu, sendo a vítima, eu estou do lado correto. Eu, sendo a vítima, eu tenho o direito de não amar essa pessoa. Eu tenho o direito de odiar essa pessoa. Eu tenho o direito de não querer bem. Eu tenho o direito de ser indiferente com essa pessoa. Às vezes a gente fala, não, eu não odeio, não, eu não guardo ódio mais, não, mas quero ela longe de mim. Eu vou me afastar dessa pessoa. Aí vem Jesus e fala, se é difícil você caminhar 1000 passos com essa pessoa, caminhe 2000. Jesus nunca nos agrada. Os ensinamentos de Jesus dificilmente vai nos agradar. Por isso que é mais fácil a gente falar que é cristão simplesmente vestindo uma camiseta ou falando, Jesus, eu te amo. Quem amou Jesus de verdade? Quem amou Jesus de verdade foi Pedro. Quem amou Jesus de verdade foi Maria. Quem amou Jesus de verdade foram os apóstolos. Temos outros exemplos, Chico Xavier, Emmanuel, Divaldo. A prova de amor a Jesus dessas pessoas é a vida delas. A vida dessas pessoas é uma verdadeira prova de amor a Jesus. Vivem para agradar o Mestre. Jesus pediu a nós que fôssemos caridosos, que amássemos uns aos outros, que amássemos nossos inimigos, que trabalhasse a nossa reforma íntima. E quando alguém que eu amo de verdade me pede algo, se eu amo de verdade, eu vou querer agradar aquela pessoa. Às vezes eu ainda não gosto, às vezes eu tenho até dificuldade de relacionamento com as pessoas, mas Jesus pediu, como eu o amo, eu faço o que o Senhor quiser. Já não, como Paulo nos diz, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele pede, eu obedeço para agradar. Toda a vida de Maria, a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida dos apóstolos em geral, de tantos outros cristãos, é expressada, as ações deles expressam o amor, as ações deles expressam a Jesus o sentimento verdadeiro de paixão, de amor, de querer agradar aquele que realmente é o mestre de cada um. Olhando para o nosso tema, existe um capítulo do Evangelho ainda antes, está no capítulo 11, que fala, dai a César o que é de César, onde os fariseus tentam fazer Jesus cair numa cilada. Naquela época, hoje não existe isso mais, naquela época existiam políticos corruptos,
naquela época existia má aplicação dos recursos públicos. Hoje não existe isso mais, a gente sabe. Então tentaram fazer Jesus cair numa cilada, tentando envolver Jesus da religião para a política. Questionaram eles, já que os tributos não são bem aplicados, já que os políticos são corruptos, e já que a carga tributária é tão alta, e o Senhor Jesus, que gosta de ajudar todo mundo, gosta de ajudar os pobres, devemos pagar os tributos? Acho que eles pensaram, Jesus falava, não, vocês não vão pagar tributo não, né? Vocês estão sendo explorados, vocês são escravos. Se Jesus falasse isso, ele iria contra todo o poder naquela região. Certamente já seria preso. Como Jesus conhecia e sabe direitinho o que passa na mente de cada um, ele já inicia falando, hipócritas. Ou seja, vocês estão com um segundo sentido nessa pergunta. Eu não vou cair nessa. E nem vou me misturar com isso. Dê-me aqui a moeda. Eles apresentam uma moeda para Jesus. Tem uma face. Jesus pergunta, de quem é essa face? Eles respondem, de César. Então dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Existe uma lei que ordena que você pague os tributos? Existe. Os tributos são altos? Pode ser que sim, mas está na lei. Se eu não estou satisfeito, nós vamos fazer um movimento, vamos manifestar a nossa insatisfação e vamos tentar mudar a lei. Porque se eu descumpro a lei, eu estou infringindo a lei e vou sofrer as penalidades. Quais penalidades? As penalidades da infração da lei. Agora, por que os políticos erram, não administrando bem os recursos que nós disponibilizamos a eles? Eu também vou fazer coisa errada? Eu vou querer, com o erro do outro, querer justificar o meu erro? Eu posso justificar o meu erro usando o erro do outro? Não. Isso nunca vai funcionar. Em lugar nenhum, em época nenhuma da humanidade. Não vamos tentar convencer Deus de que nós estamos certos, errando baseado no erro do outro. Essa nunca vai colar. Nunca vai colar. Tem uma música do Raul Seixas que ele fala que a gente convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, que as paredes do quarto não vai debater comigo, né? Quem cala consente. Então, eu tentei conversar com todo mundo falou que eu estava errado, eu chego em casa, me dou umas desculpas, deito e durmo tranquilo. Aí a música ainda continua, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. A nossa consciência avisa que a gente está errado. Só que a gente tenta com desculpas sobrepor o erro, como se a gente desse um jeito de ficar certo, imaginando que amanhã, quando a gente for prestar conta, olha Deus, eu errei assim por causa de tal coisa, é porque o fulano também fazia errado, aí ele me obrigou a fazer errado também. Quando Jesus falou, dai a César o que é de César, Jesus não perguntou o que César fazia com os tributos. Jesus não perguntou nada. A lei é geral. Jesus não perguntou se era corrupto, se era alto o tributo, se era aplicado de maneira correta ou de maneira errada. As respostas de Jesus sempre são simples e objetivas. Nós que tentamos nos torcer.
nós sempre tentamos de alguma forma distorcer ao nosso favor as leis de Deus. Quando a gente entende, mas ela não nos favorece, a gente dá uma segunda interpretação. A gente entra no Google e até procura algumas outras interpretações a fim de ficar ao nosso favor. Até a gente achar. Para a gente tentar deitar e dormir tranquilo. Para a gente tentar ter os nossos argumentos ao nosso favor. Então, Jesus não perguntou em hora nenhuma o que se fazia César com os tributos. Dai a César o que é de César. Não vai justificar o seu erro pelo erro do outro. No final do item 7 do capítulo 21, ele fala que essa passagem nos serve para tantas outras que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Não ficar vinculado somente, porque é praticamente talvez uma parábola, que nos dá muitas interpretações. No caso do honrai pai e mãe, Jesus nos diz: honrai pai e mãe. Jesus fala assim: honrai pai e mãe que foram bonzinhos, que deram conta das suas funções, que educaram bem seus filhos, que não maltrataram os filhos. Jesus fala isso? Não. Ele mais uma vez é simples e objetivo. Honrai pai e mãe. Se os meus pais não foram aqueles pais que eu queria, se os meus pais me abusaram de alguma forma, se os meus pais não cumpriram com as suas funções, se meus pais não foram perfeitos, se meus pais foram péssimos educadores, se eu conheci meus pais ou se eu não conheci meus pais, se eu fui abandonado pelos meus pais, qualquer situação que eu venha imaginar, não me cabe e não me dá o direito de não honrá-los, de não amá-los, de não respeitá-los. Se eles não cumpriram com as funções deles, é problema deles com Deus. O seu problema é de você com Deus. A gente não mistura responsabilidades. Porque uma pessoa não cometeu a maneira dele correta, não trabalhou de maneira correta, não cumpriu de maneira correta a função, não me dá o direito também de errar. A lei de Deus é amai-os, respeitai-os, honrai-os, independente de quem for. Independente de quem for. Se eu não obedeço às leis de Deus, eu estou infringindo-as e terei minhas consequências. Para começar, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Se não descola uma folha de uma árvore sem a análise, sem a autorização, sem a permissão e sem que Deus queira, eu vou nascer aleatoriamente com alguns pais que não cumpriram as funções? O fulano teve sorte e nasceu com os pais bons. Eu não tive, meus pais me abandonaram ou qualquer outra coisa. É sorte? Nós vivemos no mundo do caos? Não existe Deus? Ou se existe, esse Deus não é perfeito? Porque nós criamos nossas revoltas. Nós temos nossas revoltas. Nós temos nossas revoltas. Só que essas revoltas são contra Deus. Porque é Ele que organiza a minha vida. É Ele que coloca situações ou tira situações da minha vida. Não são meus pais que controlam a minha vida. Não é o governo que controla a minha vida. Não é a sociedade que controla a minha vida.
Não é Jesus que controla a minha vida, é Deus. Tudo que tem na minha vida foi colocado por Deus. Qualquer tipo de revolta que eu tiver, não vá se revoltar contra seus pais. Revolte-se contra Deus, vai conversar com Deus. Não revolte-se contra o seu inimigo, porque foi Deus que colocou esse inimigo na sua vida. Vá se acertar com Deus. Deus, por que o Senhor pôs isso na minha vida? Lembrando que não desprende uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Todas as situações da nossa vida estão relacionadas entre eu e Deus. Tudo extremamente organizado de maneira perfeita. Deus, que é extrema bondade, extrema justiça, todo poder, criador e mantenedor de todo o universo, controla cada detalhe de nossas vidas. Então, não nos cabe não sermos bons filhos, porque nossos pais não foram bons pais, porque aqueles eram os pais que eu precisava nascer. Nós não sabemos o que nós vivemos em encarnações passadas, e nem podemos saber. Para você ter uma ideia como é que não é legal nem mexer com vidas passadas, às vezes a gente fica curioso para saber o que a gente foi na vida passada, né? Todos nós temos essa curiosidade. Foi alguém pior do que você é hoje. Te interessa saber? Sabendo que é alguém pior do que você é hoje, não é alguém melhor do que você é hoje. A lei é de progresso, caminho para frente. Se eu não sou satisfeito comigo hoje, eu vou ser satisfeito comigo na encarnação passada? Então é melhor não mexer. Não é à toa que Deus criou essa lei para a gente esquecer as coisas do passado. Muitas coisas nós não teríamos capacidade emocional nem física de suportar do que a gente ficar sabendo que a gente fez. Nós não temos condição nem física, estrutural, para ter uma lembrança de tamanhos horrores que fizemos em encarnações passadas. Será que somos vítimas? Será que eu sou vítima do meu pai e da minha mãe? Será que eu sou vítima das situações? Sou vítima da sociedade? Não. Nós estamos vivendo o que é melhor em cada um de nós. Dessa convivência ou não convivência com os pais, nós vamos tirar lições que nos construirão e nos farão ficar mais fortes para a nossa caminhada. E não temos o direito de não honrá-los. Como que eu vou honrar alguém que eu odeio? Como que eu vou honrar alguém que eu desprezo? Como que eu vou honrar? Como que eu vou amar alguém que eu tenho 1000 mágoas dentro do coração? A gente tem que ter um início. Isso não é fácil, não é da noite para o dia que a gente vai amar. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir honrar completamente. Não é da noite para o dia que às vezes a gente vai conseguir respeitar. Mas temos que ter um início. Nossas atitudes temos que ter início. Se eu parar de falar mal, se eu parar de pensar mal, eu já dei o início. Às vezes a mágoa ainda está instalada dentro do coração. Mas se eu passar um zíper na minha boca e falar de hoje em diante, eu não falo mais nenhuma palavra negativa referente aos meus pais. Eu já estou começando a honrá-lo, porque eu pelo menos não estou desonrando. Houve um progresso. Houve um progresso. Quem é o verdadeiro espírita? Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que esforça diariamente em ser hoje melhor do que ontem. Ser amanhã melhor do que hoje. A nossa vida tem que ser de progresso.
De maneira que eu olhe para trás, quando eu olho, meu nome é Guilherme, quando eu vejo o Guilherme há 5 anos atrás, tudo bem que eu não sou perfeito, mas aquele Guilherme lá de 2013, nós estamos em 2018, o Guilherme de 2013 é um Guilherme um pouco mais rancoroso, menos caridoso, é um Guilherme era um Guilherme mais impaciente, ficou um Guilherme velho lá para trás. Eu não sou perfeito. A gente tem que olhar assim, eu não sou perfeito, mas eu sou melhor do que em 2013. Hoje eu tenho um pouco mais de paciência, hoje eu perdoo mais, hoje eu falo menos e escuto mais, hoje eu me dedico mais ao próximo, e tantos os ensinamentos de Jesus que estão ensinando. Nós temos que olhar para trás e ver um homem velho. Se eu olho, nós estamos em 2018, se eu olho lá em 2008, 10 anos atrás, e o Guilherme de lá é o mesmo Guilherme de hoje, quer dizer que eu fiquei parado no tempo. O tempo não passou para mim, só criei rugas. Fiquei uma estátua durante 10 anos. A lei do universo de progresso não agiu sobre mim. A natureza dá salto? Não, a natureza não dá salto. É possível que um aluno lá do maternal faça um pós-doutorado? De forma alguma. Não tem jeito. A subida é de degrau por degrau. O que eu tenho que fazer é empenhar nessa luta, é abraçar a causa, é cobrar de mim mesmo todos os dias o quanto eu consegui melhorar. Nós gostamos de fazer isso com as pessoas, nós adoramos, nós somos especialistas em achar defeitos nas pessoas, mas somos tão generosos conosco. A gente não tem defeito, o mundo inteiro está errado, mas nós somos coitadinhos e somos perfeitos. Agora o resto do mundo está errado. Por isso que vem Jesus e nos fala, a gente enxerga um cisco no olho do próximo, mas não enxerga a trava que está no nosso. Quanto aos defeitos dos outros, a gente esquece. A gente tem que ser generoso com os defeitos do outro, mas temos que ser implacáveis nos nossos erros. Embora nós não vamos conseguir mudá-los da noite para o dia, mas nós temos que ver progresso. E referente aos nossos pais, se eu os conheci ou não, se eles estão vivos ou não, se eu tenho mágoa ou não, se eles foram até perfeitos, não interessa. Eu tenho que ser um melhor filho a cada dia mais, independente do que fizeram, do que foram meus pais. É obrigação deles ser bons pais. É obrigação minha ser bom filho. É obrigação minha amá-los, honrá-los e respeitá-los. Amanhã, quando eu for prestar conta com Deus, que eu falar, Deus, eu não respeitei, não amei meus pais, não fiz nada por eles, é porque eles não foram bons. Não tem porquê. É como se Deus fosse tampar o ouvido nessa hora que a gente fosse dar uma desculpa. Não me interessa saber quem foram os seus pais. Eu quero saber se você cumpriu a sua função de amar e respeitar. E de honrar ainda. Essa é a nossa obrigação. Não vamos misturar. O que é a obrigação dos meus pais é dos meus pais, o que é a obrigação minha é minha. Deus vai sentar e vai conversar com ele da obrigação deles, mas também vai sentar e vai conversar da minha obrigação. E se aqueles foram os meus pais, são aqueles que eu mereço. São aqueles que eu necessito. São aqueles que eu mereço e são aqueles que eu necessito, por mais difícil que seja. E nós seremos pais também, ou já somos pais. Qual a principal função do médium, segundo Emmanuel? A mediunidade é muito confundida.
as funções, as obrigações, as finalidades. Todo médium, queira ou não, existe um certo holofote sobre o médium, né? Nós tratamos os médiuns como pessoas especiais, com obrigações especiais, admiramos muito os médiuns, né? Tanta gente, tem até muita gente que não é nada de médium e fala que inventa alguma coisa até para poder fazer parte da rodinha, né? Não, eu vejo, eu escuto, tantas outras coisas para poder se sentir importante, né? Para satisfazer o ego. Não, eu tenho uma mediunidade e tal. E esquecemos, ou não sabemos às vezes, que a principal função do médium é servir de exemplo de resignação diante das suas dores. Aproveitando que todo mundo olha para os médiuns, aproveitando que todo mundo acompanha a vida dos médiuns, que os holofotes estão todos voltados, esses médiuns, quase que 100%, quase não, 100% dos casos, e como Divaldo chama de calvário dos médiuns, calvário da mediunidade, que todo médium sofre bastante, ele deve aproveitar esses holofotes que estão voltados para ele, que todo mundo está de olho nele, acompanhando sua vida, e nas suas dores, se mostrar resignado, se mostrar um verdadeiro cristão diante das suas enfermidades, diante das suas dificuldades, diante de todas as suas provas que ele enfrenta. Vamos dar um exemplo? Quem já viu os livros da vida de Chico Xavier? Quem já viu alguns livros? Quase nada se fala de mediunidade. Fala-se de como Chico Xavier se comportou no dia que ele tinha que lamber a ferida do primo dele, que a madrasta mandou. E Chico Xavier olha para a mãe que estava desencarnada, vê a mãe, e a mãe faz o sinal para ele lamber a ferida. Mostra situações de quando ele chegou num centro, que a mulher deu um tapa na cara dele e mandou ele dar o passe. Ele olhou para o Emmanuel: Emmanuel, cumpra a sua obrigação. Ela está errada, que importa? Mas ela é muito necessitada, cumpra a sua função e dê o passe. Todas as histórias do Chico são mostrando como ele se comportava diante da sua resignação, como ele se comportava diante dos problemas. E isso nos inspira a ponto de querermos fazer igual. Essa inspiração vem através do quê? Do exemplo. Eu tenho meus pais e tenho meus filhos. E tem milhões de pessoas que me observam. Se eu for bom filho, exemplificando isso aos meus filhos, com certeza eu terei o mesmo trato. Com certeza eu terei os mesmos filhos. Porque através do meu merecimento, de ter sido um bom filho, de ter amado, de ter honrado, de ter respeitado, eu vou com isso contaminar meus filhos. E essa contaminação é muito forte, que a gente fala que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E pode ter toda a certeza do mundo que você vai ter toda a assistência dos seus filhos na sua velhice, nas suas enfermidades. Porque seus filhos que te amam vão inspirar em você. Agora, se você não ensinou, se os seus pais não foram bons do jeito que você queria e você os abandonou, se você não demonstrou amor, se você não demonstrou honrá-los, se você não demonstrou respeitá-los, da mesma forma seus filhos vão te tratar. Então, até mesmo por egoísmo, nós temos que amar nossos pais, temos que honrar e respeitar. O Raul Seixas tem uma outra música também que fala que o meu egoísmo é tão egoísta
que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Então, até pensando em mim mesmo, eu tenho que amar, honrar e respeitar os meus pais, que não foram aquilo que eu queria. Mas é o que eu precisava, é o que eu merecia, é a minha prova, é a minha expiação. E que eu tire 10 nessa nota. Que eu seja hoje um filho melhor do que eu fui ontem, independente de quem foram meus pais. Que eu seja amanhã um filho melhor do que eu sou hoje. E que eu siga essa escada, cada dia crescendo mais, cada dia me aprimorando mais. Assim eu vou estar cumprindo a minha função. E se eu amo realmente Jesus, eu vou demonstrar o meu amor a Jesus através das ações que Ele me pediu que eu fizesse. Isso é verdadeiro amor. É você olhar o Mestre e falar: sim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Estou aqui para te servir. O seu desejo é uma ordem. Eu não vou atender os meus desejos, porque os meus desejos são imperfeitos. E eu sei onde é que os meus desejos me levam, só me levam para o buraco. Mas como eu te amo, Senhor, e como eu tenho fé em Ti, eu vou anular os meus defeitos e vou me entregar como um verdadeiro servo, como um escravo às Suas vontades. E podemos ter certeza que fazendo isso, nós estamos garantindo o nosso futuro, seja aqui na terra ou seja desencarnados. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais vos será acrescentado. Fazendo isso, nós vamos estar vivendo o céu, já vamos sentir os benefícios do céu, mesmo encarnados. A gente fica às vezes esperando morrer para poder saber se vai para o céu ou para o inferno. Não, sabe quando eu morrer eu vou para o céu? Sabe quando eu morrer eu vou para o inferno? Não, basta você saber onde é que você está hoje. Você está no céu? A sua vida está tranquila? Está do jeito que você queria? Você vai continuar dessa mesma forma. Você está no inferno? Continua mesmo, vai desencarnar e vai continuar no inferno. Porque o céu ou o inferno são as suas angústias, ou são suas felicidades. Você não perde angústia ao desencarnar. Você não ganha felicidade ao desencarnar. Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, mas ele não disse que não é do planeta. Ele falou que não é desse mundo do egoísmo, não é esse mundo de ostentação, não é desse mundo de orgulho, não é desse mundo da vaidade. A felicidade prometida por Jesus é da vida espiritual. Quem conheceu a irmã Margarida, não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer a irmã Margarida, ela ainda está viva, está com seus 96, 97 anos e vive em Brasília. Eu tive uma prova com ela de que nós podemos viver o reino dos céus aqui na terra. Não precisa a gente esperar desencarnar. Um dia eu estava caminhando com ela, nós estávamos saindo para fazer um trabalho social, e eu tinha um monte de chave para fazer. Falei: irmã, a senhora não importa de eu parar, ela já com seus 90 anos mais ou menos. Falei: irmã, a senhora não importa de eu parar aqui e só deixar essas chaves no chaveiro, vai atrasar o nosso trabalho em 2 minutos. Ela: não, de forma alguma. Parei lá, fui lá, entreguei a chave para o chaveiro, entrei no carro correndo. Falei: irmã, olha a minha ilusão e a minha ignorância. Um dia nós vamos viver num mundo que não precisa mais de chaves, né? Ela: eu não tenho chave não, ela falou para mim. Eu não tenho nenhuma chave. Aí eu fui reparar, fui olhar e eu conheci a vida dela. Ela realmente não tem uma chave. Ela não tem uma chave de um quarto, de um carro, de uma casa, de um cofre, nada. Ela come, bebe, vive numa felicidade que nós desconhecemos. Nós não temos inteligência para conhecer a felicidade que ela conhece. E não tem uma chave. Ela já vive em um mundo, embora ela esteja aqui na Terra tão violenta, de tanta violência, mas ela já vive em um mundo. Nesse mundo dela não precisa de chave. Ela já vive no reino dos céus, prometido por Deus, prometido por Jesus. E nós também podemos viver esse reino dos céus. Não vamos esperar desencarnar não, porque não existe milagre. Não vai transformar, a nossa vida não vai transformar do inferno para o céu não.
nem do céu para o inferno, ela vai continuar estagnada aonde estamos. Então, se queremos o céu ou se queremos o inferno, vamos vivê-lo, vamos lutar para viver aqui hoje. Se não estamos vivendo no céu que nós tanto desejamos, é porque algo está errado na nossa vida. Estamos deixando de fazer alguma coisa, estamos deixando de fazer o certo por alguma desculpa que nós mesmos temos. E voltando aqui hoje para o nosso honrar pai e mãe, vamos atender às nossas obrigações e, repito, vamos marcar um compromisso com nós mesmos, que nós não vamos prestar, eu não vou prestar, se eu não tiver honrado pai e mãe, eu não vou prestar isso nem com os meus pais mesmo. Eu não vou prestar conta com os meus pais, eu vou prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta com os meus filhos. O primeiro beneficiado de honrar pai e mãe não são os pais. Eles têm a função deles separado para lá. Como o Rossandro disse um dia que ele tinha brigado com a mãe dele, tinha 16 anos e queria sair para uma festa na Bahia lá. Bahia não, Pernambuco, né? Esqueci a região lá. Ele queria sair para uma festa e a mãe dele não deixou. Ele virou para a mãe dele e falou assim: eu te odeio. Não, ele falou, desculpa, errado. Ele falou assim: eu não te amo mais. Ela falou: eu não preciso do seu amor. Aí ele regalou um olhão: como assim você não precisa do meu amor? Você não me ama? Perguntou para ela. Não, eu te amo. A obrigação minha é te amar. Eu te amo, mas eu não preciso do seu amor. Quanto a me amar, é de você para mim, não é de mim para você. A minha função eu faço, que é te amar. Agora, se você não me ama, é problema seu. Isso é você que vai ter que resolver a sua vida. Então, da mesma forma, somos nossos pais. É dever meu, e eu vou prestar conta comigo mesmo, não é com meus pais, se eu os amo ou não. Independente do que fizeram, independente do que for. Podem ter certeza que nós não vamos ter nenhuma desculpa para não ter feito isso. Bom? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos nós, e possamos deixar essa sementinha guardada e todo dia trabalhando, para que a gente olhe para trás, a gente olhe para 6 meses atrás, olhe para 5 anos, olhe para 20 anos, que olhe para 80 anos e veja lá atrás uma pessoa menos feliz, uma pessoa mais rancorosa, ficou lá para trás. Eu posso não ser tudo que Jesus queria que eu fosse ainda, e Jesus entende disso. Jesus sabe que a gente não vai virar santo da noite para o dia. O que Jesus quer é só ver o meu crescimento. Poxa, o Guilherme encarnou, ficou lá 40, 60 anos, e ele era assim, e olhando no gráfico ele já melhorou desse tanto. Onde eu quero que ele chegue é para lá das nuvens, mas não foi possível, ele chegou aqui, ó. Não chegou nem no teto do centro, mas já chegou aqui. A vida do Guilherme foi um crescimento, não estou falando que a minha vida é um crescimento, não, estou dando um exemplo. E analisando num gráfico, ele se tornou uma pessoa melhor, a vida dele valeu a pena, valeu todas as dificuldades, todas as dores enfrentadas. É isso que Jesus quer de nós. Tanto é que ele repete isso lá na parábola dos talentos. Para a gente finalizar aqui. Quando ele procura, ele deixa 3 talentos com um, deixa 2 talentos com o outro e deixa 1 talento com o outro servo lá. E sai para a viagem. Ele confiou na mão daquelas 3 pessoas determinado valor, determinados talentos. E quando ele volta, ele pergunta para a pessoa que deixou 3, o que você fez dos talentos que eu te fiz? A pessoa fala, eu transformei em 6, bom e fiel servidor. Aí ele pergunta para o outro, o que você fez dos 2? O outro dobrou, não dobrou? O outro dobrou. Aí ele pergunta para o outro, o que você fez dos 2 que eu te deixei? Eu transformei em 3, ele bom e fiel servidor. Ou seja, a pessoa cresceu, um cresceu mais que o outro, mas não tem importância, o que interessa é que os 2 cresceram. Um dobrou, o outro não dobrou não, mas ele conseguiu crescer um pouquinho, valeu, está a pena. Aí quando ele pergunta para o último, o que você fez dos talentos que eu te deixei? Nada, Senhor. Está aqui guardadinho do jeito que o Senhor me entregou. Isso é eu que fiquei 20 anos na terra, 40, 50 anos na terra, e nunca me melhorei.
Está aqui, ó, do jeitinho que o Senhor me pôs na terra, eu fiquei lá 100 anos e eu estou do mesmo jeitinho. Não me melhorei em nada, mas eu me entrego ao Senhor da mesma forma que o Senhor me colocou. Aí ele fala, mau servidor, serás lançado no fogo do inferno. E ficará lá por lá, até que aprenda, né? Então, se nós não nos melhoramos, não interessa o tanto que a gente melhorou. Isso aí nós vamos a nossa consciência vai falar o tanto que a gente tem que melhorar. Não interessa o tanto que a gente melhorou. Cada um sabe do seu limite. O que interessa é que você melhorou ao longo de determinado tempo. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado.